Minha esposa acha que foi justificada a denúncia com provas falsas feita pela sua amiga tóxica contra o ex dela, mas eu acho que é justificado expô-las ambas. Quando conheci minha esposa Serena, achei que ela era uma pessoa com valores. Estamos juntos há 7 anos, sendo 4 deles casados, e durante todo esse tempo nunca questionei a moral dela. Não houve necessidade, ela sempre se mostrou uma pessoa lógica e razoável, e eu nunca imaginei que ela defenderia algo tão evidentemente errado. Mas agora, ao vê-la apoiar a sua melhor amiga, a Lisa, uma mulher que não só traiu o ex como também o incriminou com provas falsas, percebo que talvez eu não conheça minha esposa de verdade, e acho que não posso mais ignorar isso. A Lisa e Jordan, seu ex, ficaram juntos por 5 anos. Eles tinham o que eu chamaria de casal perfeito nas redes sociais, mas qualquer um que passasse tempo suficiente com ele sabia a verdade. A Lisa controlava cada aspecto do relacionamento. Jordan mal conseguia tomar uma decisão sem a aprovação dela. Ela escolhia suas roupas, criticava seus amigos e até havia estabelecido um cronograma de quanto tempo ele podia passar com a própria família. Eu nunca gostei de Lisa, enquanto sentia pena de Jordan. Ela sempre teve essa habilidade de distorcer a realidade a seu favor, mas Serena e a Lisa são melhores amigas desde a faculdade, e por isso eu a tolerava. No ano passado, a Lisa acusou Jordan de traição. Não foi uma simples acusação, ela levou isso ao extremo, forjou mensagens de texto, manipulou registros de chamadas e até criou contas falsas para fazer parecer que Jordan estava tendo um caso. E sim, ela chorava sempre que podia, até mesmo quando vinha conversar com Serena sobre o relacionamento, e as pessoas acreditaram nela. Essa é a habilidade dela. Jordan perdeu tudo, seus amigos se afastaram, até alguns familiares começaram a se distanciar e sua reputação foi destruída. Até Serena, que conhecia Jordan há anos, apoiou a Lisa imediatamente sem questionar. Tão amigas que elas são. Naquele momento, eu não sabia que as provas eram falsas, então decidi não me envolver. Eu não tinha uma relação próxima com Jordan e ele nunca me disse que a acusação de Lisa era falsa. Mas, há alguns meses, ouvi a verdade sobre o que realmente aconteceu. A Lisa estava na nossa casa, bebendo vinho com Serena, rindo de como foi fácil forjar tudo. Ela admitiu que havia incriminado Jordan, que nunca o pegou atraindo, e até contou como tinha encoberto seus rastros, usando um celular descartável, fingindo conversas e convencendo uma amiga a se passar pela outra mulher para que tudo parecesse convincente. Ela se sentia orgulhosa disso e Serena riu junto com ela. Não estava surpresa nem desconfortável, era como se ela soubesse desde o começo. Ela nem parecia minimamente preocupada, o que eu acho que seria uma reação normal quando uma amiga tóxica te conta algo assim. Ela justificou dizendo que às vezes é preciso fazer o que tem que ser feito. A bússola moral da minha esposa estava quebrada, não apontava para o sul em vez do norte, apontava diretamente para baixo, para o inferno. Eu não ia ficar calado sobre o que sabia, então mencionei isso a Serena. Minha maior dúvida era como ela podia estar tão tranquila quando sua amiga estava acusando um homem inocente e destruindo sua vida. E sabem o que ela me disse? Que não importava, porque Jordan não tinha sido um bom namorado de qualquer forma, que a Lisa só precisava de uma saída para o relacionamento e que essa era a forma mais limpa de fazer isso, que os homens fazem coisas piores com as mulheres o tempo todo. Então por que isso me incomodava tanto? Eu não só não reconhecia mais minha esposa, eu tinha medo dela. Se ela justifica algo assim, o que ela pode fazer comigo se um dia eu cair no lado errado dela? Depois descobri que a Lisa havia ido ainda mais longe. Ela não apenas arruinou a reputação de Jordan, como também envolveu a justiça. A Lisa solicitou uma ordem de restrição alegando que Jordan a estava perseguindo, apresentou mensagens falsas como prova, fazendo-o parecer um perseguidor, e por isso Jordan estava enfrentando vários problemas legais. Comecei a investigar mais sobre o que a Lisa tinha feito. Serena nunca me contou os detalhes diretamente, mas foi descuidada. Uma noite ela deixou seu laptop aberto e eu encontrei mais provas, as quais guardei, porque até então era minha palavra contra a delas, já que eram apenas coisas que eu tinha ouvido e nada mais. Enfrentei Serena novamente, esperando que desta vez ela reagisse, que se sentisse horrorizada, que dissesse que deveríamos fazer algo a respeito. Em vez disso, ela ficou brava, me disse que não era da minha conta, que com certeza Lisa tinha seus motivos para fazer aquilo porque Jordan provavelmente tinha feito algo suficientemente ruim para merecer isso. Já não me importo mais com o que ela pensa, tenho as provas, posso ir até Jordan, mostrar tudo a ele e ajudá-lo a limpar seu nome. Mas, se eu fizer isso, meu casamento acaba, tenho certeza de que Serena nunca me perdoará por ir contra sua melhor amiga. Mas isso me importa neste momento? Porque, no fim do dia,
O que é pior, perder meu casamento com uma mulher que acha que esse tipo de comportamento é aceitável ou ficar em silêncio enquanto a vida de um homem inocente é destruída? Eu já sei a resposta, mas isso não torna menos ruim o fato de que me casei com esse tipo de mulher. Quero responder algumas perguntas e preocupações que vi nos comentários e esclarecer alguns pontos. Alguns perguntaram por que eu não procurei Jordan imediatamente. Entendo por que pensam assim e lamento não ter feito isso antes, mas eu ainda não tinha provas para ajudá-lo. Jordan, mais do que ninguém, sabe que tudo é falso, mas sem as coisas que encontrei no computador de Serena, ele não poderia fazer muito, caso contrário já teria feito. Outros questionaram por que não percebi antes que as provas eram falsas. A verdade é que eu não estava envolvido nesse assunto. A Lisa é amiga de Serena, não minha, e eu não me envolvi muito no casamento deles durante esse tempo. Alguns também mencionaram que eu deveria ir à polícia. Não sei se sou eu quem deveria fazer isso, essa é uma decisão que Jordan terá que tomar com as provas que tenho, mas, se for necessário que eu faça algo a mais, certamente farei. Quero dizer, acho que essa situação está errada em muitos níveis. Vi pessoas dizendo que minha lealdade deveria estar com minha esposa, mas eu me questiono seriamente sobre a lealdade da minha esposa para comigo. Também sei que corro o risco de me tornar uma vítima de Serena e Alisa, mas a alternativa de não dizer nada por medo é ainda pior, pelo menos para mim. Sinto muito se algumas pessoas esperam que eu faça outra coisa, como ficar calado. Isso não está na minha natureza. Atualização 1. Vocês já sabem que decidi ajudar Jordan, mas estive pensando que devo ser cuidadoso. Tive que lidar com tudo com calma, em casa, para os olhos de Serena, eu já não estava mais interessado nesse assunto. Acho que a melhor defesa é o ataque, então, se elas tentarem algo, que seja depois que Jordan arruinar a reputação delas. Dessa forma, se eu for o próximo alvo, poucas pessoas acreditarão nelas. Procurei Jordan com o pretexto de colocarmos a conversa em dia. Nos encontramos em uma cafeteria em uma cidade vizinha, uma bastante distante para evitar que alguém nos visse, e vê-lo foi pior do que eu imaginava. Ver um cadáver vivo é como eu descreveria Jordan quando o encontrei. Eu já esperava que ele estivesse mal devido à situação, mas aquilo era horrível. Ele me contou que as mentiras de Alisa haviam feito mais do que apenas prejudicar sua reputação, sua vida estava praticamente destruída. Devido à ordem de restrição, ele perdeu uma oportunidade de trabalho. Uma empresa para a qual ele havia se candidatado fez uma verificação de antecedentes, viu os problemas legais e o descartou imediatamente. Ele nem sequer tem um emprego agora e suas economias praticamente desapareceram. Além disso, o isolamento social tem sido bastante difícil. Todos nós passamos por momentos ruins na vida, mas ter alguém para te apoiar é um alívio. Esse não era o caso de Jordan. Alguns de seus amigos mais próximos acreditaram na versão de Alisa e o abandonaram. Até mesmo alguns membros de sua família mantiveram distância, sem saber em quem acreditar. Quando vi, só queria alegrar seu dia e sua vida. Contei-lhe tudo, desde o que ouvi naquela primeira vez, como Alisa havia rido disso e como eu havia encontrado provas nas conversas de minha esposa com sua amiga. A princípio, Jordan não conseguia acreditar. Ele tinha o que precisava, mas as falsas provas apresentadas a todos eram mais convincentes do que qualquer coisa que Jordan poderia dizer. Como Alisa apresentou um boletim de ocorrência oficial, suas mentiras ultrapassaram a linha do aceitável e se tornaram um crime. Agora não se trata apenas de limpar seu nome, Alisa enfrentará consequências legais neste momento e não sei se minha esposa também poderá ter que enfrentá-las. Não sei quanta responsabilidade ela terá por ter escondido provas ou conspirado com sua amiga. Atualizarei novamente quando houver mais novidades. Edição: querem saber mais sobre como estão as coisas em casa neste momento? Por enquanto, tenho fingido como mencionei antes, fingido que está tudo bem com Serena. Não mencionei mais o assunto, como se estivesse de acordo com o que Alisa fez. Serena me perguntou algumas vezes sobre o tema, talvez esperando que eu caísse em alguma armadilha, mas eu respondi como se não me importasse mais. Continuo sorrindo para ela, jantando com ela, falando de coisas triviais, fazendo o possível para manter a ilusão de que não estou planejando ir embora. Nunca me senti tão desconectado dela, é como se eu não soubesse mais quem ela é. No começo, pensei que tudo isso fosse apenas o estresse da situação com Alisa, que talvez Serena reconsideraria e perceberia o quão errado foi tudo isso. Mas isso não é só uma fase, ela dorme com a consciência tranquila, afinal. Já estou planejando como encerrar meu casamento com ela. Já comecei a conversar com alguns amigos que passaram por divórcios, porque é mais difícil do que se pode imaginar no nível logístico e burocrático.
O lado emocional eu já superei nessas semanas, já fiz o luto, já tomei a decisão de ir embora e agora só estou resolvendo os detalhes. Atualização 2. Aqui estou eu novamente com mais atualizações. Tenho muito para contar com tudo o que aconteceu. Eu sabia que não seria uma situação fácil, sabia onde estava me metendo. Para começar, o advogado de Jordan não perdeu tempo e ficou empolgado com tudo que eu tinha. Eles agiram rápido e conseguiram uma ordem judicial para acessar os registros do telefone e do computador de Alisa. Minhas provas não eram tão importantes quanto eu pensava, mas foram o suficiente para solicitar essas ordens, então foram úteis. Lá, encontraram os registros exatos dos momentos em que as falsificações foram feitas. Estavam lá, escritos preto no branco, as mensagens que supostamente Jordan havia enviado e que ela usou para a denúncia, na verdade, foram criadas no dispositivo dela, não no dele. Os e-mails ameaçadores que ela alegou ter recebido de Jordan foram enviados de um endereço de IP registrado no local de trabalho dela. Ver uma pessoa horrível cair me encheu de satisfação. O advogado de Jordan pegou todas essas informações e foi direto às autoridades para reverter a situação. Agora, Alisa enfrenta acusações por falsificação de provas e apresentação de um boletim de ocorrência falso. O que mais me preocupa em relação a Jordan, com quem agora mantenho contato, é que não sei se isso será suficiente para limpar sua imagem. Essas falsas acusações podem destruir uma pessoa em segundos e levar muito tempo para serem apagadas. Já vi isso acontecer várias vezes. Mas agora chegamos à reação de Serena quando descobriu que eu estava envolvido, e isso foi o que mais me afetou. Ela perdeu completamente o controle, me ligou gritando no trabalho, dizendo que eu era um traidor. Afirmou que eu não tinha o direito de intervir e que a havia traído por ficar do lado de Jordan, que isso poderia arruinar a vida de Alisa. Claro, a situação de Alisa era grave, mas e a de Jordan ou de qualquer outra pessoa inocente? Eu disse a ela que, se a vida de Alisa fosse arruinada, estaria tudo bem, porque, se havia alguém que merecia ter sua vida destruída, era ela. Serena então afirmou que esse era o problema dos homens, que eles preferem apoiar outros homens em vez de suas próprias esposas. Que havíamos feito nossos votos matrimoniais e que eu havia decidido quebrá-los ao trair a mulher que jurei proteger por um homem que nem sequer era meu amigo. Havia uma enorme distância emocional entre nós, e também uma distância de valores, que vinha crescendo desde que eu descobri tudo e que ela justificou. Mas agora essa distância se tornou um abismo impossível de atravessar. Serena escolheu um lado e eu não estava nele. E nem acho que era uma questão de lados entre homens e mulheres, mas sim entre pessoas com ética e moral e o restante. Então eu disse a ela que queria me separar. Isso a pegou de surpresa, porque, mesmo furiosa, agora parecia estar incrédula. Eu descreveria sua reação como uma mistura de dor e raiva. Ela começou a chorar, dizendo que eu estava exagerando, que nada precisava mudar entre nós porque era só uma discussão. Mas isso não era uma discussão qualquer, como se um de nós tivesse feito uma compra impulsiva. Um de nós estava defendendo uma pessoa inocente e o outro, uma criminosa. Quando eu disse isso em palavras semelhantes, ela respondeu, sim, você está defendendo a criminosa e eu estou defendendo a pessoa inocente. Serena se recusou a sair de casa, então eu arrumei minhas coisas e me mudei para a casa de um amigo enquanto resolvia meus próximos passos. Eu não ia mais discutir com ela, ela estava fora de si. Não acho que, mesmo que ela tivesse admitido seu erro naquele momento, isso mudaria alguma coisa. Seria tarde demais, e eu não poderia confiar que fosse genuíno. Mas, ainda assim, defendê-la foi longe demais. Então entrei em contato com um advogado de divórcio. Agora, o mais interessante é que Jordan decidiu processar Alisa por difamação e danos emocionais, um caso que parece ter boas chances de vitória, e espero que ele ganhe. Se não houver consequências para esse tipo de coisa, essas mentiras nunca vão parar. Além disso, Jordan perdeu uma grande quantidade de dinheiro por conta das oportunidades de trabalho que não conseguiu e de outros gastos decorrentes dos problemas causados por ela. Por isso, o justo seria que ele recuperasse ao menos uma parte desse dinheiro, se não mais. Esse caso não é algo pequeno e não será apenas um golpe leve para Alisa. Ela pode acabar financeiramente arruinada por isso, que é exatamente o que Jordan teve que suportar. Jordan acredita que esse é o melhor caminho a seguir e está bastante tranquilo, pensando que, mais cedo ou mais tarde, as coisas se resolverão e tudo se encaixará como deve ser. Não sei como Alisa está lidando com tudo isso, mas conhecendo-a, não acho que esteja em paz e tranquila, a menos que tenha tomado 1 ou 2 calmantes bem fortes. Quanto a Serena, também não acho que ela esteja bem, mas ela não tem o mesmo nível de loucura que a amiga.
Quando apresentei oficialmente o pedido de divórcio, ela ficou arrasada. Pensava que seria apenas uma separação de alguns dias ou semanas, não que o casamento havia acabado de vez. Ninguém avisou a ela que o casamento havia acabado quando decidiu apoiar a Lisa. Se ela queria um casamento em que seu parceiro estivesse de acordo com denúncias falsas, deveria ter se casado com um criminoso. Ela implorou para que eu reconsiderasse e tentou justificar tudo mais uma vez, dizendo que a Lisa era sua melhor amiga e que não apoiá-la faria com que perdesse essa amizade. Não me arrependo nem um pouco. Na verdade, sinto-me mais em paz do que estive nos últimos meses. Se Serena tivesse mostrado ao menos um pouco de remorso, especialmente da primeira vez, talvez as coisas tivessem sido diferentes, mas ela nunca o fez, nem agora. Quanto às consequências legais para Serena, não acredito que ela sofrerá grandes problemas. Ela foi apenas confidente de Alice, por enquanto, não há muito contra ela. De qualquer forma, Jordan sabe que não me importo se ele quiser processar também a minha esposa ou envolvê-la junto com a ex dele. Na minha opinião, se Serena está tão disposta a defender sua amiga, que o faça também no tribunal. É lá que se mostra quem é amigo de verdade, ou se tudo não passava de uma amizade de sofá, onde apenas falavam mal dos outros. Vou continuar compartilhando atualizações quando houver mais novidades. Atualização 3, já se passaram alguns meses desde que tudo desmoronou e estou feliz por ter seguido o caminho certo. Para aqueles que defendiam que eu deveria lutar pelo meu casamento, suponho que vocês estejam presos em um relacionamento muito tóxico. Não guardo rancor apesar dos comentários e tenho um conselho para vocês, saiam desse casamento, não vale a pena. A ação judicial de Jordan contra Lisa seguiu adiante e foi devastadora para ela. O tribunal, desta vez, realmente trouxe justiça e colocou cada pessoa no seu devido lugar, Jordan como inocente e a Lisa como a criminosa que é. Ela foi condenada a pagar uma quantia considerável em indenizações e também enfrentou acusações criminais por apresentar relatórios falsos à polícia. Para Jordan, o aspecto financeiro talvez pese mais, mas acredito que os processos criminais são um bom passo para que essas falsas denúncias acabem ou, pelo menos, para que a justiça passe a levar esse tipo de caso mais a sério. Agora, a Lisa tem antecedentes criminais que a seguirão pelo resto da vida. Oportunidades de trabalho, reputação, sua capacidade de manipular e controlar as pessoas, tudo isso desapareceu. O lado bom é que tenho visto uma melhora significativa na reputação de Jordan. Eu tinha minhas dúvidas se ele conseguiria recuperá-la, mas, felizmente, ele está conseguindo. Poderia dizer que agora somos amigos, já que estivemos bastante em contato por conta desse problema. Conhecê-lo sem a Lisa no meio me mostrou uma pessoa completamente diferente, o que me fez pensar no quanto uma pessoa tóxica pode prejudicar um relacionamento. Mas a maior surpresa foi o que aconteceu com Serena. Durante o processo judicial, as mensagens de texto de Alisa foram expostas no tribunal, incluindo aquelas em que ela se gabava abertamente com Serena sobre ter falsificado as provas e armado uma armadilha para Jordan. Ficou evidente que Serena sabia de tudo desde o início, ou pelo menos pouco tempo depois, e ainda assim decidiu se manter calada. Ela não apenas ignorou a verdade, como também a sustentou ativamente, alimentando as mentiras, acreditando que poderia jogar dos dois lados. Mas quando a verdade veio à tona, não houve como evitar. A equipe jurídica de Jordan não hesitou em convocar Serena como testemunha, e ela não teve escolha a não ser depor sob juramento. No momento em que foi confrontada com provas irrefutáveis, tudo ficou sombrio para ela. Não havia saída, ela teve que admitir que sabia e, mesmo assim, escolheu apoiar a Lisa. Esse momento destruiu qualquer possibilidade de que Serena pudesse se fazer de vítima. Sua lealdade a Lisa pode ter parecido admirável para ela, mas para todos os outros, especialmente para Jordan, foi uma traição. E traição se paga, mais cedo ou mais tarde se paga. E, embora eu não tivesse previsto isso, as consequências foram positivas para mim também. Nem sequer precisei lutar pelo divórcio. No momento em que a implicação de Serena se tornou pública, o próprio advogado dela a aconselhou a resolver o processo rapidamente, antes que eu pudesse tomar medidas legais contra ela por sua possível participação em tudo isso. Ela acabou aceitando todos os meus termos, sem batalhas judiciais, sem tentativas de ficar com meus bens, sem nada. O divórcio durou muito pouco tempo para os padrões comuns, mas melhor para mim. Eu não entendo como Serena pôde considerar isso uma amizade, se é que ainda considera. Afinal, uma amizade não destrói sua vida de tão tóxica que é. Sua amizade com a Lisa trouxe para ela, como prêmio, um histórico criminal e uma indenização financeira para Jordan. A Lisa também perdeu tudo socialmente, o que, na minha opinião, ajudou Jordan a restaurar sua reputação.
Todos se afastaram de Alisa como se ela fosse uma praga. Por outro lado, Jordan está reconstruindo sua vida. Com a ordem de restrição removida e seu nome limpo, ele conseguiu um novo emprego. Sei que ele não está disposto a perdoar seus antigos amigos e familiares que acreditaram na versão de Alisa, mas, pelo menos agora, ele sabe que tem um amigo aqui. Ele me agradeceu, disse que se eu não tivesse intervindo, não sabe onde estaria agora, talvez nem estivesse vivo. Não me arrependo de nada do que fiz para ajudá-lo. Não sinto falta de Serena, segui em frente e não vou deixar que minha vida seja definida por isso. E, pelo visto, não sou o único que seguiu em frente, porque muitas pessoas, amigos em comum e até mesmo alguns familiares dela, assim como os meus, também se afastaram de Serena. Parece que não sou o único que acha que o que ela fez foi errado, muito errado. Não sei se haverá mais atualizações sobre isso ou não, mas se não houver, despeço-me aqui. E se houver, uma saudação extra não faz mal a ninguém. Atualização 4, queira ou não, tenho outra atualização para contar, e acho que você vai querer lê-la. Para aqueles que estão preocupados comigo ou com Jordan, e não apenas interessados em ver Lisa ou Serena sofrerem, esta parte é para vocês. Quem não tiver interesse, pode continuar lendo mais adiante. Minha vida está muito bem, não sofri com a ira dessas duas mulheres. Não sou ingênuo. Certamente elas já devem ter planejado várias coisas contra mim, mas com uma reputação que envergonharia até um vendedor de falsificações, não acho que possam fazer muito. Sinto-me blindado contra qualquer tentativa de sabotagem por parte delas. Jordan também se sente assim, com a diferença de que ele agora está tranquilo na casa que comprou sem precisar de um centavo do banco, usando o dinheiro que recebeu tanto de Alisa quanto de Serena. Ele gastou quase $300 mil e aquele homem está muito feliz. Quando lembramos do nosso primeiro encontro naquela cafeteria e de como ele estava na época, a verdade é que parece uma pessoa completamente diferente. Até ele admite que saiu daquela situação se sentindo muito mais positivo e muito melhor. Perguntei se esse novo e melhorado Jordan se lembraria do meu próximo aniversário e ele apenas riu. Não sei se foi uma risada do tipo vai sonhando ou não quero estragar a surpresa. Pelo menos ele sabe, porque já falei isso umas 1000 vezes, que eu gosto de equipamentos de pesca. Agora vamos falar de Serena, e por consequência, também de Alisa. Não apenas minha ex-esposa teve que pagar cerca de $20 mil do que Jordan recebeu, como também Alisa resolveu dar o troco na mesma moeda. Não sei a razão, mas acredito que Alisa tenha se cansado de Serena, assim como aconteceu com Jordan. E Alisa não é do tipo de pessoa que simplesmente se cansa e segue em frente, antes disso, ela precisa destruir a vida da pessoa. Ela fez isso com Jordan porque, na época, ele estava começando a pensar em se separar dela, e isso era algo que Alisa não ia permitir. Se ele fosse embora, ela destruiria sua vida, e conseguiu, até que a própria vida dela acabou ainda pior. Agora ela está fazendo o mesmo com Serena. Alisa tem publicado coisas sobre ela nas redes sociais. Pelo menos parece que aprendeu a não envolver a polícia, porque certamente são mentiras, já que não ouvi nada sobre uma denúncia formal. Só vi fotos de Serena supostamente roubando em uma loja, acompanhadas da mensagem de que ela não pode ter amigas desse tipo. Vamos lá, Serena merece isso. Você se deita com assassinos e ladrões e espera acordar com café da manhã na cama? Agora eu deveria apoiá-la, afinal, não é sua melhor amiga? E não deveria ela apoiar qualquer denúncia que a Lisa faça, mesmo que seja contra ela mesma? Não vou me despedir de novo porque já deixei minha saudação anterior. Se quiserem uma despedida, podem voltar e lê-la outra vez. Quanto a mim, acho que esta será minha última atualização, especialmente se eu receber aquele equipamento de pesca, porque não vou ter muito tempo para ficar escrevendo no Reddit. Edição: adivinhem quem sai para pescar em 1 hora com um equipamento de pesca novinho? História 2. Houve sempre uma tensão na nossa família, principalmente por causa da minha prima Sarah. Meu nome é Emily e sou a caçula da família. Tenho 2 irmãos mais velhos, Mark e David, que são gêmeos. Nós 3 sempre sentimos que nosso pai, Robert, se importava mais com Sarah do que conosco. Pode parecer infantil talvez, mas é difícil crescer sentindo-se inferior, especialmente quando a pessoa com quem você está sendo comparado não é particularmente especial. Sarah é 1 ano mais nova que eu e é filha única do meu tio Tom e da minha tia Lisa. É claro que eles a amam muito, o que é perfeitamente normal. O problema era o quanto meu pai, Robert, parecia adorar Sarah. Ele comprava tudo o que ela queria, dava-lhe muita atenção e sempre parecia colocar as necessidades dela acima das nossas. Isso fazia com que Mark, David e eu nos sentíssemos como se não fossemos importantes para ele. Desde que éramos pequenos, Sarah e eu começamos a frequentar a escola no mesmo ano.
Isso foi algo que tanto meu tio quanto meu pai insistiram que acontecesse. Eles sempre nos incentivavam a passar o máximo de tempo juntas, mas isso não parecia natural para mim. Todas as manhãs, meu pai me fazia acordar muito cedo. Íamos até a casa do tio Tom para buscar Sarah e depois, meu pai nos levava as duas para a escola. Isso nunca fez sentido para mim, porque ela não podia simplesmente pegar o ônibus escolar como as outras crianças. Se fosse só eu, poderia dormir mais um pouco. Sempre que eu perguntava ao meu pai sobre isso, ele me dizia para parar de ser tão difícil e que eu deveria pensar na Sarah como minha irmã. Isso me fazia sentir que meus sentimentos não importavam, que eu só devia seguir o que ele queria. Na escola, Sarah sempre queria que eu brincasse com ela, que estivesse com ela o tempo todo. Ela era uma menina quieta e não tinha muitos amigos. Eu, por outro lado, tinha meus próprios amigos e gostava de passar tempo com eles. Sarah não gostava disso. Depois da escola, quando meu pai nos buscava, ela sempre contava para ele se eu não tivesse almoçado com ela. Meu pai ficava bravo comigo e dizia que eu deveria ser mais gentil com minha irmãzinha. Eu só revirava os olhos. Isso realmente me incomodava, como ele parecia sempre preferi-la a nós, seus próprios filhos. Meu tio Tom e minha tia Lisa nunca pareciam ver nada de errado nisso. Meu pai e o tio Tom sempre foram muito próximos. Eles têm apenas alguns anos de diferença e cresceram fazendo tudo juntos. O tio Tom era o mais velho, então ele ensinou muitas coisas ao meu pai, como andar de bicicleta, fazer a barba e consertar coisas no carro. O pai deles não estava muito presente, então eles realmente dependiam um do outro. Por isso, eles sempre quiseram que nossas famílias estivessem juntas o tempo todo. No começo, meus irmãos me contaram que mamãe nunca gostou muito de passar tanto tempo com o tio Tom e a tia Lisa, mas ela não tinha muita escolha, já que eles estavam sempre vindo à nossa casa. Quando mamãe tentava conversar com meu pai sobre isso, ele apenas a ignorava, dizendo que a família devia ser unida e que ele gostava de estar com o irmão. Mamãe não se importava que meu pai passasse tempo com o tio Tom, mas ela sentia que também precisava ser simpática com a tia Lisa, já que ela estava sempre lá. Acho que algumas pessoas simplesmente não se dão bem, e foi assim com mamãe e a tia Lisa. Mamãe achava que a tia Lisa era muito espalhafatosa, falava demais e parecia flertar muito com outros homens. Isso era compreensível, já que na época a tia Lisa e o tio Tom tinham um tipo de casamento diferente, onde cada um deles podia flertar e ter relações com outras pessoas livremente. Minha tia contava para minha mãe os detalhes de seus encontros, e isso deixava minha mãe muito desconfortável. Ela sempre nos dizia que era inadequado ter essas conversas na presença de crianças. Meus irmãos me contaram que por isso, sempre que minha tia e meu tio visitavam, mamãe fazia com que eles saíssem para brincar com outras crianças. Papai nunca parecia se incomodar com o tipo de casamento que meu tio e minha tia tinham. Ele até ria ao ouvir as histórias sobre os encontros deles. No ano em que mamãe estava grávida de mim, a tia Lisa contou a ela que também queria ter um bebê, mas ela e o tio Tom estavam tendo dificuldades. O médico disse que talvez eles não pudessem ter filhos. Isso os deixou muito tristes e eles brigavam bastante. Foi então que decidiram ter aquele tipo diferente de casamento, onde podiam sair com outras pessoas, mas ainda assim permanecer juntos. Mas a tia Lisa contou à mamãe que, apesar de tudo, ela ainda queria muito um bebê. Mamãe sugeriu que ela pensasse em outras opções, como adoção ou tratamentos especiais. Essas coisas custavam muito dinheiro, mas mamãe disse que se eles realmente quisessem uma família, poderiam encontrar uma solução. Quando eu nasci, houve complicações e mamãe morreu por ter perdido muito sangue. Meus irmãos me contaram como aquilo foi difícil. Eles estavam tristes pela perda de mamãe, mas felizes por eu ter nascido saudável, como mamãe gostaria. Papai ficou arrasado. Ele não saía de perto de mamãe e não conseguia acreditar que ela havia partido. Nem consigo imaginar o quanto isso o machucou. Mas ele nunca me culpou nem uma única vez. Eu queria que mamãe estivesse aqui. Sinto falta dela, mesmo sem nunca tê-la conhecido. Meus irmãos têm várias histórias sobre ela e eu só tenho fotos. O primeiro ano depois que eu nasci foi difícil para papai e para meus irmãos. Eles não estavam acostumados a cuidar de uma bebê, mas papai se esforçou e meus irmãos o ajudaram. Esses 3 homens sempre estiveram ao meu lado, não importa o que acontecesse. Não me lembro de meus irmãos brigando comigo enquanto eu crescia. Eles me levavam para todo lugar com eles. Eu era como a companheira deles. Eles me deixavam sentar ao lado deles para assistir enquanto jogavam videogame. Eles nunca brigaram comigo por causa de comida. Se havia um pedaço maior de pizza, ele sempre era meu se eu quisesse. Eles também sempre me deixavam usar o banheiro primeiro, porque sabiam que às vezes as meninas precisam mais. Eu sei que alguns irmãos podem ser rudes, mas os meus são muito gentis. Eles sempre me trataram como se eu fosse especial. Minhas amigas costumavam me contar histórias sobre brigas com seus irmãos, mas eu nunca tive isso. Meus irmãos são calmos e não se irritam facilmente. A maior discussão que já tivemos foi sobre qual filme assistir, e simplesmente votamos para decidir. Sempre nos demos bem, e eu me sinto sortuda por ter irmãos tão bons e carinhosos.
Depois que mamãe morreu, o tio Tom e a tia Lisa estavam sempre por perto. Felizmente, a tia Lisa engravidou apenas 1 ano depois que eu nasci. Todos ficaram felizes com isso, porque sabiam o quanto a tia Lisa e o tio Tom queriam um bebê. Quando Sarah nasceu, passamos muito tempo juntas. Éramos próximas em idade, e papai e o tio Tom queriam que fossemos amigas. No começo, tudo bem, mas quando você é forçado a ficar com alguém o tempo todo, isso cansa rápido. Quando comecei a ir para a escola, fiz meus próprios amigos e não queria passar cada minuto com Sarah. Mas papai e o tio Tom esperavam que eu sempre estivesse lá para ela, cuidando dela. Sarah era um pouco chorona e podia ser muito dramática. Ela não tinha irmãos, então não sabia como compartilhar. Ela sempre foi muito protetora com as coisas dela. O tio Tom e a tia Lisa nunca realmente a corrigiam, então ela agia assim na escola também. Ela discutia com qualquer um que tentasse pegar um lápis emprestado. Se ela tinha algum desentendimento com um colega, se jogava no chão e fazia uma cena. As crianças não gostavam disso, então pararam de brincar com ela ou simplesmente se afastavam. Quando ela reclamava com os pais, eles culpavam o professor ou as outras crianças, em vez de dizerem qualquer coisa a Sarah sobre seu comportamento. Por ter que passar tanto tempo com Sarah, comecei a perder a paciência com ela. Ela não era fácil de conviver. Se ela queria assistir a um programa específico na TV, era isso que tínhamos que assistir, mesmo que eu não gostasse. Se ela queria comer em um restaurante específico, eu tinha que concordar. Que havia mais nessa história. Mesmo que eu não quisesse, se não concordasse com Sarah, ela fazia uma cena. Uma vez eu fui convidada para uma festa de aniversário, mas o convite era só para mim. Naquele dia, minha tia cercou a mim e ao meu pai, insistindo para que eu levasse Sarah comigo. Ela disse que eu estava sendo muito egoísta por não querer levar minha prima junto. Eu já estava começando a discutir bastante com meu pai porque estava cansada de sempre ter que estar perto de Sarah. Além disso, Sarah tinha esse hábito irritante de flertar com os garotos que eu gostava. Se ela me visse conversando com algum menino, ela logo se aproximava e se apresentava como minha irmã, dizendo o quanto éramos próximas. Depois começava a contar histórias constrangedoras sobre mim de quando eu era pequena, como se fossem engraçadas. Uma vez eu gostava de um menino chamado Ethan. Estávamos começando a nos aproximar, conversando bastante depois da escola. Um dia, Sarah nos viu juntos e veio direto até nós. Oi, sou Sarah, irmã da Emily, ela anunciou, colocando o braço em volta de mim de um jeito que parecia totalmente falso. Depois ela começou a contar para o Ethan sobre a vez que eu fui para a escola de pijama porque estava muito sonolenta. Ethan ficou visivelmente desconfortável, e eu fiquei mortificada. Olhei para Sarah com raiva, e ela apenas sorriu como se tivesse vencido algum tipo de jogo. Eu me afastei dela, de tudo isso. Quando meus irmãos terminaram o ensino médio, eles sabiam que papai não tinha muito dinheiro guardado para a faculdade. Então ambos trabalharam duro para conseguir bolsas de estudo. Ainda assim, eles tiveram que fazer empréstimos para pagar tudo. Eu sabia que teria que fazer o mesmo, tirar boas notas e entrar em uma boa universidade. Por isso, nos 2 últimos anos do ensino médio, não saí tanto com meus amigos. Eu estudava muito. Sarah me mandava mensagens, ligava, querendo sair comigo. Eu a ignorava. Ela dizia que eu estava perdendo tempo, que pessoas da nossa idade deviam se divertir. Ela continuava insistindo que eu aproveitasse mais a vida. Uma vez, ela até apareceu na biblioteca enquanto eu estava estudando, exigindo que eu saísse com ela para ir a uma festa. Eu disse com firmeza que precisava estudar e que ela precisava respeitar minhas prioridades. Ela revirou os olhos, me chamou de certinha e saiu furiosa. Eu apenas suspirei e voltei aos meus livros, sentindo uma mistura de irritação e um pouquinho de culpa, embora soubesse que estava fazendo o que precisava ser feito. Quando me formei, fui aceita em 2 universidades muito boas. Tive que escolher. Uma das universidades ficava na mesma cidade em que Sarah estudaria. Minha família esperava que eu escolhesse essa. Sarah estava muito empolgada, sempre falando sobre como poderíamos dividir um apartamento, ir às aulas juntas e nos divertir muito. Aquilo me fazia estremecer. Eu gostava da Sarah, mas não queria passar toda a faculdade presa a ela. Então, escolhi a outra universidade, aquela que ficava mais longe. Nem conversei com meu pai sobre isso. Eu tinha uma bolsa de estudos e era eu quem pegaria o empréstimo, então era minha decisão. Quando meu pai descobriu, ele ficou bravo e tentou me fazer mudar de ideia. Eu disse que era minha vida, minha escolha. Ele disse que estava decepcionado por eu escolher outra escola só porque não queria estar com Sarah. Ele disse que ter uma irmã, como Sarah, era uma coisa maravilhosa. Isso me deixou furiosa. Eu disse a ele que eu já tinha irmãos, meus irmãos de verdade, e que adorava passar tempo com eles. Disse que ele precisava parar de tentar me forçar a ficar com Sarah e que agora eu era adulta e precisava tomar minhas próprias decisões. O tio Tom e a tia Lisa também ficaram bravos. Eles me ligaram, dizendo o quanto Sarah estava ansiosa para morar comigo e que isso teria feito a faculdade muito melhor para ela. Mas eu não me importei. Eu estava feliz com minha escolha. No dia em que eu estava arrumando minhas caixas para me mudar para o dormitório,
ouvi o carro da tia Lisa parar na frente de casa. Isso não era incomum. Desde que meus irmãos se mudaram, às vezes ela vinha para ver meu pai ou cozinhar para nós. Normalmente eu tentava não estar em casa quando ela aparecia, mas dessa vez eu estava. Tranquei-me no meu quarto e fiquei quieta, esperando que meu pai pensasse que eu estava dormindo e não me chamasse para descer. Eu podia ouvir eles conversando e rindo. Fiquei curiosa, então espiando pela porta do meu quarto, como qualquer criança faria, tentei ouvir melhor o que estavam dizendo. Foi então que ouvi meu pai mencionar algo sobre um fundo universitário. Isso chamou minha atenção. Fui descendo as escadas devagar, tentando ouvir melhor. Ouvi meu pai dizer à tia Lisa que ele vinha economizando dinheiro para a faculdade da Sarah há muito tempo. Ele disse que Sarah nunca precisaria fazer um empréstimo, pois ele já tinha tudo resolvido. Eu apenas fiquei ali parada, chocada. Sobre o que ele estava falando? Papai nunca mencionou nada sobre um fundo universitário para mim ou para meus irmãos. Por que ele faria isso pela Sarah e nem ao menos conversaria comigo sobre como eu pagaria meus estudos? Voltei para o meu quarto e liguei para meus irmãos. Perguntei se eles sabiam de alguma coisa sobre isso. Eles ficaram tão surpresos quanto eu. Perguntaram se eu tinha certeza do que ouvi e eu disse que sim. Nós três tentamos entender por que papai faria isso, mas não conseguíamos. Então, algo simplesmente fez sentido na minha cabeça. Eu sabia que podia dizer qualquer coisa para meus irmãos, então perguntei. Vocês acham que a Sarah é filha do papai? Meus irmãos ficaram em silêncio. Então David disse que isso era impossível. Mas Mark ficou quieto por mais tempo. Quando David perguntou o que ele achava, Mark disse que já havia pensado nisso antes também. Ele disse que não havia outra explicação para o fato de papai ser tão próximo da filha do irmão dele. Mark disse que Sarah se parecia um pouco conosco, com nosso cabelo castanho escuro que herdamos do papai, ao contrário do cabelo loiro do tio Tom. Eu sei que isso pode simplesmente acontecer por causa dos genes, mas nós sabíamos. Havia algo na forma como papai agia com Sarah que sempre nos deixou confusos. Eu decidi que precisava descobrir a verdade. Meus irmãos me perguntaram como eu faria isso. Eu disse que ia conseguir um pouco do cabelo da Sarah sem que ela soubesse e fazer um teste de DNA. Precisávamos saber. Se ela não fosse filha do papai, então tudo bem, estaríamos errados. Mas se ela fosse, precisávamos ter certeza. Mark e David não gostaram muito da ideia, mas concordaram. Eles me disseram para ter cuidado para que ninguém descobrisse. Naquela semana, pedi a Sarah para sair comigo. Enquanto estávamos juntas, consegui pegar alguns fios de cabelo que tinham caído na jaqueta dela, sem que ela percebesse. Me senti mal, como se estivesse fazendo algo errado, mas eu precisava saber a verdade. Esperar pelo resultado do teste de DNA foi horrível. Eu ficava torcendo para estar errada, porque eu não sabia o que faria se Sarah fosse realmente minha irmã. O dia finalmente chegou e recebi os resultados do teste. Ele dizia que Sarah era minha irmã, tínhamos o mesmo pai. Senti como se o mundo estivesse girando. Eu estava confusa, com raiva e triste, tudo ao mesmo tempo. Não conseguia acreditar que papai tinha guardado esse segredo de nós por tanto tempo. Saber que Sarah era minha meia-irmã, e não minha prima, mudava tudo. Era muita coisa para processar. Eu precisava de tempo para pensar. Me sentia como se papai tivesse mentido para nós, e fiquei brava comigo mesma por não ter percebido isso antes. Agora parecia tão óbvio, ele e minha tia passavam tempo demais sozinhos. Era desconfortável pensar nisso. Sarah nasceu apenas 1 ano depois de mim, o que significava que papai esteve com a esposa do próprio irmão menos de 1 ano após a morte de mamãe. Pensar nisso me deixava enjoada. Agora tudo fazia sentido, porque papai sempre insistiu que eu passasse tanto tempo com Sarah, mesmo quando eu precisava de espaço. Liguei para meus irmãos chorando. Eles perceberam na hora que algo estava errado. Contei que Sarah era nossa meia-irmã. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos. Enviei fotos do teste de DNA para que eles pudessem ver. Mark e David ficaram furiosos. Eles queriam voltar para casa imediatamente para confrontar papai e descobrir o que tinha acontecido. Mas eu sabia enfrentar papai sobre isso não mudaria nada. Ele dormiu com a esposa do irmão e ela acabou engravidando. Essa era a verdade. Nada que pudéssemos dizer mudaria isso. Em vez disso, eu sugeri que simplesmente parássemos de falar com ele. Papai não tinha feito nada por nós. Ele nos deixou nos virar sozinhos para pagar a faculdade, fazendo empréstimos, enquanto economizava dinheiro para o bebê que teve com outra mulher. Mark concordou comigo, mas David ainda estava em choque. Agora que sabíamos o segredo, decidi que pelo menos poderíamos fazer algo para revelar a verdade. Elaborei um plano para contar a verdade a Sarah de uma forma discreta, mas que papai não pudesse ignorar. Pedi aos meus irmãos que não contassem nada ao papai ainda. Também pedi que viessem no dia da minha mudança para a faculdade, para que me levassem, porque eu não queria ir com papai. Eles concordaram imediatamente. No dia em que eu estava indo para a faculdade, pedi a Sarah que viesse se despedir. Quando ela chegou, o papai estava agindo todo feliz e animado, como sempre fazia perto dela. Ele a abraçou com entusiasmo.
Sarah começou a me contar sobre os planos dela de se mudar para um apartamento e mencionou que a mãe dela tinha acabado de contar sobre um fundo universitário que havia sido guardado para ela em segredo por anos. Por dentro, eu só revirei os olhos, sabendo exatamente de onde aquele dinheiro realmente veio. Sarah continuava falando toda animada, sobre como isso era incrível e como a mãe dela tinha guardado milhares de dólares para que ela não precisasse se preocupar com empréstimos como eu. Eu mordi a língua tentando não dizer nada. Então meus irmãos chegaram. Quando Mark e David entraram na garagem, nem sequer cumprimentaram papai direito. Era nítida a tensão no ar. Papai tentou falar com eles, mas eles simplesmente o ignoraram. Isso era incomum para nós, sempre fomos respeitosos com ele. Mas depois de descobrir esse segredo, não conseguíamos nem olhar para ele da mesma forma. Meus irmãos praticamente o ignoraram enquanto colocavam minhas coisas no carro. Eu ajudei um pouco. Quando tudo estava pronto, me virei para me despedir de papai. Ele estendeu os braços para me abraçar, mas eu dei um passo para trás, impedindo-o. Ele parou e me olhou com uma expressão magoada. Ele perguntou se havia algo errado, e foi então que eu olhei diretamente nos olhos dele e disse: "Eu queria que a mamãe estivesse aqui." Ele pareceu confuso e ferido, mas eu não me importei. Depois de guardar um segredo daqueles, eu queria gritar com ele, queria explodir, mas me contive. Abracei Sarah para me despedir e discretamente coloquei um envelope na mão dela. Eu disse para ela abri-lo na frente do papai depois que eu fosse embora. Ela sentiu, como se tivesse entendido e se despediu. Enquanto íamos embora, eu sabia que isso iria causar um enorme problema na nossa família. Mas a verdade precisava vir à tona. Sarah precisava saber a verdade sobre a mãe dela e sobre nosso pai. Como plano de segurança, também enviei uma foto do resultado do teste de DNA para o tio Tom. Eu não queria que ele ficasse no escuro. Assim como eu esperava, dentro de meia hora meu telefone começou a tocar sem parar. Meus irmãos também receberam ligações, 2 da tia Lisa e do papai. Eles obviamente estavam tentando falar conosco para se explicar, mas ninguém atendeu. Então o tio Tom ligou. Decidi atender, porque sabia o quanto ele devia estar chocado. Ele foi direto ao ponto e perguntou se o teste era falso. Senti uma onda de emoções e disse a ele que eu gostaria que fosse falso. Contei o quanto essa notícia tinha nos machucado, a mim e aos meus irmãos, e como isso mudou tudo o que pensávamos sobre papai. O tio Tom respirou fundo e então perguntou se eu estava bem. Pude ouvir na voz dele que ele estava realmente preocupado. Foi nesse momento que comecei a chorar. O tio Tom sempre foi importante para nós e eu odiava ser a pessoa que trouxe essa má notícia. Mas mesmo estando magoado, ele ainda foi gentil. Ele se preocupou comigo e me perguntou como eu estava me sentindo. O tio Tom me confortou. Disse que eu não tinha feito nada de errado e me agradeceu por ter contado a verdade. Agora que estou na faculdade e meus irmãos também se mudaram, tive tempo para pensar sobre como isso mudou nossa família. Parece que eu fiz algo errado. Estou com medo do que pode acontecer com a gente. Será que eu fui a vilã por contar a verdade à minha prima? Será que fiz a coisa certa? Atualização 1. Tudo virou de cabeça para baixo desde que a verdade veio à tona. Tem sido um verdadeiro caos na minha família. Descobri que Sarah e o tio Tom saíram rapidamente da casa onde moravam. Eles não querem mais ter nada a ver com a tia Lisa agora. A reação da tia Lisa foi terrível. Ela tem me enviado mensagens sem parar, algumas são extremamente cruéis, me acusando de várias coisas. Outras tentam justificar, de alguma forma, o fato de ela ter dormido com meu pai. Em uma das mensagens, ela até disse que fui eu quem destruiu o casamento dela, que eu sou a responsável por tudo isso. Escreveu que minha mãe ficaria decepcionada comigo, que eu estava tentando machucar todos e destruir a família. Quanto ao meu pai, Robert, ele não disse uma única palavra. Silêncio completo desde aquele dia, não ligou, não mandou mensagem. E para mim, tudo bem assim. Eu sei que não há nada que ele pudesse dizer que me fizesse perdoá-lo. Agradeço a todos que comentaram ou me apoiaram. No fundo, eu sei que contar a verdade foi o certo a fazer, mas ainda assim me sinto incrivelmente culpada. Eu nunca quis causar tanta dor na minha família, mas a verdade precisava vir à tona, por mais dolorosa que fosse. Atualização 2. Muitas pessoas sugeriram que eu ligasse para Sarah e pedisse desculpas. Decidi não fazer isso. Para ser sincera, eu nunca vou pensar na Sarah como minha meia-irmã. Mesmo sabendo que meu pai teve um relacionamento com a mãe dela, para mim ela sempre será apenas minha prima. Isso não significa que eu não goste dela, não é isso. Eu só sempre fui obrigada a cuidar dela, brincar com ela, e talvez isso tenha me feito guardar um pouco de ressentimento. Mas de verdade, espero que ela esteja feliz e que consiga superar tudo isso. Também sei que algumas pessoas têm opiniões diferentes sobre o motivo de eu ter parado de falar com meu pai, Robert. Alguns acham que eu deveria ouvi-lo e deixar que ele se explicasse. Mas por quê? Imagine se seus pais tivessem dormido com o marido ou a esposa do irmão ou da irmã deles, tivessem um filho com essa pessoa e depois escondessem isso por anos, obrigando você a conviver com esse primo só para poderem ver esse filho sem que ninguém soubesse. Você aceitaria isso?
porque eu não consigo. Pensei muito sobre isso e sei que não posso perdoar esse tipo de traição. Atualização 3. Queria compartilhar o que tem acontecido com minha família. O tio Tom e a Sarah vieram me visitar na faculdade. Eu estava bem nervosa com esse encontro, mas assim que o tio Tom me viu, ele me deu um abraço apertado e caloroso, o que me fez sentir um pouco melhor. Sarah e eu nos cumprimentamos educadamente, mas foi meio estranho. Nos sentamos para conversar e o tio Tom me contou que havia cortado todo o contato com meu pai desde aquele dia. Foi triste ouvir isso, mas não fiquei surpresa considerando o caso que meu pai teve com a esposa dele. A conversa foi difícil, mas também parecia um tipo de encerramento, saber que o tio Tom tomou uma decisão por si mesmo. Depois, o tio Tom me contou que estava se divorciando da tia Lisa. Ele perguntou se ela havia tentado entrar em contato comigo. Mostrei a ele algumas das mensagens que ela tinha enviado. Ele ficou furioso, tirou fotos das mensagens e disse que ele e seu advogado lidariam com isso. Fiquei surpresa ao saber que ele já tinha contratado um advogado para o divórcio, mas o tio Tom explicou que não podia mais ficar com ela depois de uma traição dessas. Eu assenti, entendendo perfeitamente como ele se sentia. Então, Sarah perguntou como eu estava indo na faculdade. Eu disse que estava bem. Ela perguntou se eu já sabia que o fundo universitário que a mãe dela mencionou havia sido criado pelo meu pai para ela. Eu assenti e contei que tinha ouvido aquela conversa na noite em que a tia Lisa foi até nossa casa sozinha para falar com meu pai. Foi isso que me deixou desconfiada deles em primeiro lugar. Então, Sarah me contou que devolveu todo aquele dinheiro para meu pai e pediu que ele nunca mais entrasse em contato com ela. Ela disse que achou toda essa história incrivelmente estranha e perturbadora e que não conseguia aceitar meu pai como seu pai. Eu disse a Sarah que ela fez a coisa certa, especialmente porque meu pai nem sequer teve a coragem de admitir que estava errado, nem mesmo agora. O tio Tom fez uma expressão amarga, ainda claramente furioso, e contou que na noite em que descobriu tudo, ele dirigiu até a casa do meu pai pronto para acertar as contas com ele. Disse que estava decidido a bater nele, mas Sarah o impediu. Ele contou que, porque amava muito a Sarah, acabou desistindo. Caso contrário, segundo ele, meu pai estaria morto agora. Eu entendi perfeitamente como isso deve ter sido frustrante para ele, criar uma filha por tanto tempo e depois descobrir que foi o próprio irmão quem a gerou. O que meu pai fez foi o pior tipo de traição entre irmãos. Depois de conversar com Sarah e com o tio Tom, me sinto muito mais segura sobre minha decisão de parar de falar com meu pai. Quanto a mim e meus irmãos, estamos bem. Nós 3 somos uma família e sempre estaremos lá uns para os outros. Eu converso com eles com frequência e estamos planejando conseguir empregos na mesma cidade no futuro, para que possamos morar juntos.